Aqui para o Brasil, depois de trocar afagos com o presidente Lula em cerimônia no Porto de Santos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apareceu ao lado de Jair Bolsonaro neste fim de semana. Os dois se encontraram no enterro do policial militar morto durante uma operação no litoral paulista. Você vê imagens aí deste enterro, né? Ali o funeral do soldado Cosmo, que foi morto em uma operação policial. Ele estava em apoio à Operação Verão, ele que é soldado da Rota, e foi surpreendido com um tiro vindo a falecer. Isso gerou, claro, uma comoção muito grande na comunidade policial. Vários policiais estão postando homenagens ao policial falecido, mais um em serviço, em uma operação contra criminalidade. Faleceu. Você vê na imagem ali o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. À sua direita está o secretário de Segurança Pública, capitão Guilherme Derrite, e à sua esquerda está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa imagem é interessante, claro, para além do evento, que é, claro, de interesse do governo do estado de São Paulo, até porque era um agente, um servidor público estadual em serviço que faleceu. Essa imagem é interessante também do ponto de vista político, porque na semana a gente teve um evento em Santos, que foi o aniversário de 132 anos do Porto de Santos, em que nós tivemos um afago ali do presidente Lula para o Tarcísio, e até uma situação até constrangedora de alguma maneira para o governador de São Paulo, que recebeu um convite vindo da plateia para ele voltar para o PT, e claro, isso deu uma oportunidade ao presidente Lula, que bem aproveitou para fazer ali algumas menções à atuação antecedente do governador de São Paulo, que era nos governos do PT junto com a Dilma. Enfim, o presidente disse que tinha encontrado ele algumas vezes. A gente tem essa sonora aí, Vitinho, para passar? Em que ele vai votar é um problema dele. Em que eu vou votar é um problema meu. Mas nós estamos juntos, com o compromisso de servir o povo desse estado e o povo brasileiro. Eu encontrei com o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, era uma opção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e preparar para derrotar você nas próximas eleições. E enquanto a gente estiver governando, a gente trabalhar. É importante, Tarcísio, é importante você ter claro. Da minha parte, não faltará um minuto de respeito ao papel que você exerce em São Paulo, da mesma forma que eu fiz com o Alckmin. E aí, gente, essa imagem ali, o Tarcísio estava confortável ou estava constrangido, o senhor? Eu acho que ele deu aquela risada envergonhada, né? Ficou vermelho, né? Parecia um pimentão. Mas, eu vou te falar um negócio. Ali, eles estavam num evento público, um evento político. Ali, tudo que aconteceu faz parte do show, né? Eu já participei muito ali, tudo faz parte do show. Mas, se a gente pensar que a contrarresposta desse afago do Lula foi no enterro de um policial, é uma coisa muito triste, né? Eu espero que ali seja o Bolsonaro acenando pro público dele, o público militar, o público policial. Não que ele tenha ido lá ou o Tarcísio tenha convidado ele para demonstrar, não, olha, eu recebi um afago, mas eu sou Bolsonaro desde criancinha. Porque se foi isso, realmente a política está num caminho muito ruim, porque existiriam outras formas de mostrar unidade que não no enterro, num momento de tristeza, onde um policial a serviço do Estado, defendendo a população, foi vitimado. Mas o histórico eu acho que responde essa pergunta do Ilcinho, né, Ale? Porque o Bolsonaro, ele tem por hábito, na verdade, sempre que morre um policial, ele tem condições de ir ao enterro, ele vai, assim como o Derrite tem feito também. Você acredita que ali é uma coincidência o fato, né, o evento, e na verdade é só uma continuidade de uma conduta do ex-presidente? Eu acho que, assim, lógico, o presidente vai nessas cerimônias praticamente que houve um falecimento, ou até em homenagem aos policiais, ele tem participado muito, porque sempre foi o
a base dele. Eu acho que, conhecendo como é a estrutura hoje do cerimonial praticamente de um governador de estado, para você entrar no âmbito do secretariado e do governador, você precisa passar pela questão de toda a segurança, todo o cerimonial. Então, acredito assim, é mais fácil o Bolsonaro, o Tarcísio ter deixado o Bolsonaro ficar do que Tarcísio ter ficado ao Bolsonaro. Como que é? Não entendi. Assim, é mais fácil o Tarcísio ter deixado o Bolsonaro participar do lado dele, sim, do que o Tarcísio ficar ao lado de Bolsonaro, entendeu? Ali, porque hoje, quem é o chefe do estado de São Paulo e tem toda a questão da sua segurança, né, o senhor, você sabe como é a questão da segurança, para você chegar no governador, você tem que passar por uma esfera de seguranças que fica a paisana justamente. Então, e a questão do Porto de Santos, eu acho que o Tarcísio está andando muito bem com as suas próprias pernas, ele está sabendo aproveitar as oportunidades que o governo federal abre para reverter para o estado. Vai ter a questão do túnel, né, praticamente Guarujá-Santos, que isso vai aliviar muito a questão das balsas, investimentos no Porto de Santos, mais 10 bilhões que praticamente vem para o estado de São Paulo em questão de desenvolvimento. Ele está certíssimo, ele tem que fazer esse meio de campo junto com o governo federal para conseguir recursos para justamente fazer tudo que está dentro da sua base de governo. Eu quero ouvir já o Diogo, mas antes, já que você falou da conta do Tarcísio, ele tá fazendo certo e tal, a gente tem o que o Tarcísio falou também nesse encontro. E quando a gente soma todo o investimento que vai ser feito aqui, no túnel, na perimetral, nas casas, a gente vai passar fácil, presidente Lula, dos 8 bilhões de reais. E nós vamos fazer isso juntos. Nós temos que fazer a diferença pelo cidadão. Interessa que nós temos que deixar o legado, e nós vamos deixar o legado, e vamos deixar esse legado trabalhando juntos. Muito obrigado pela parceria, presidente Lula. Diogo da Luz, nós vamos deixar esse legado trabalhando juntos. Como é que você avalia? Muito importante. Primeiro, meus sentimentos à família do policial morto e minha solidariedade a todos os policiais que, para nos dar segurança, arriscam sua vida. Estão de parabéns. Agora, eu acho que esse discurso do Lula, somado com o do Tarcísio, indiscutivelmente representaram o minuto político de 2024, pelo menos até agora. O que fica claro aí, o Tarcísio teve ganho político com isso, ele cresceu com isso porque ele foi afastado do Bolsonaro sem se afastar do bolsonarismo. Ou melhor, foi afastado do bolsonarismo sem se afastar do Bolsonaro. E o Lula deixou claro que ele, Lula, precisa do prestígio do Tarcísio. O atual governo não tem nenhum ministro técnico de verdade, com jeito de fazedor, de tocador de obras como o Tarcísio. E o Lula está mostrando que ele quer ter proximidade com uma pessoa dessas para também poder capitalizar politicamente. E, finalmente, no encontro do Bolsonaro com o Tarcísio no enterro, logicamente não era momento para qualquer discurso político, mas a mensagem que fica lá, tendo visto que o bolsonarismo falou muito pouco desse evento, é de que Bolsonaro continua ao lado de Tarcísio e nada a falar. Ô, Mano Ferreira, aparentemente ali depois do discurso do Tarcísio, dá para entender que ele tá falando da obra, do resultado, ele cita alguns exemplos, inclusive, e aí, claro, puxa o seu currículo de técnico, né, de alguém que tá empenhado numa obra, numa missão e tal. Mas você não acha que ele tem que calcular a eficiência também com a questão do impacto político? Porque ele foi eleito em São Paulo com os votos do bolsonarista, que não gosta muito dessa proximidade com o presidente Lula. Certamente precisa, mas eu acho que ele está fazendo isso com habilidade, Cuba. Olhando essa cena, eu vejo um ganha-ganha. Eu acho que o Lula ganha e o Lula consegue, quando a gente assiste o evento, a principal cena, o Lula tá de pé, dominando o palanque, o Tarcísio tá rindo um tanto constrangido, ou seja, de um ponto de vista da narrativa, ali o Lula exerce uma dominância na narrativa, ele domina o palco e tudo mais. Então isso é uma vantagem política do Lula, que acaba confirmando uma habilidade que todos sempre souberam que o Lula tem. O Lula é um mestre da retórica, né? Do ponto de vista do Tarcísio, eu diria que também há um ganho, porque a maior habilidade que o Tarcísio tem conseguido demonstrar é uma capacidade de se colocar como alguém que é independente do Bolsonaro do ponto de vista das decisões políticas pragmáticas. E aí eu queria recuperar 2 episódios. Tem esse, mas tem também o episódio da reforma tributária, quando Bolsonaro se colocou
contra a reforma tributária, foi o mais vocal adversário da tramitação da reforma, e o Tarcísio, de um modo pragmático, se colocou a favor da reforma, mas de que maneira? Ele foi até Brasília com uma pauta, ele foi lá dizendo, estou negociando melhorias técnicas do sistema de governança, do Conselho Federativo, ou seja, uma coisa super técnica que passa para o cidadão a sensação de que temos ali um governador que está empenhado no melhor tecnicamente para o estado de São Paulo. E ali ele conseguiu marcar uma diferença com o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, vale lembrar, ele foi até um evento partidário, onde Bolsonaro estava criticando ele com veemência diante de um público ali que também estava criticando a posição do Tarcísio com veemência, mas o Tarcísio se coloca ali com humildade, tentando explicar com racionalidade qual é o ponto dele. E agora a gente vê também essa situação em que o Tarcísio diz que vai trabalhar junto com o Lula, mas, ao mesmo tempo, tem a informação de que antes de ir para o evento ele avisou o Bolsonaro, no dia seguinte ele está lá com o Bolsonaro no enterro, ou seja, qual é o meu ponto? É que o maior desafio de qualquer político do campo bolsonarista nesses últimos anos, ao ter qualquer posição que divija do Bolsonaro, é não ser taxado como um traidor. Isso aconteceu com N, com Dória, com a Joyce, a lista é gigantesca. Então, o que o Tarcísio parece estar conseguindo é a capacidade de mostrar independência em relação a posições pragmáticas do Bolsonaro sem pegar a pecha de traidor. Se ele realmente conseguir isso, ele vai manter o eleitorado bolsonarista simpatizando com ele e vai conquistar uma fatia do eleitorado maior. Quem o Tarcísio mais agrada com esse tipo de postura, no fim das contas, é o eleitor de centro que está cansado da polarização. Então ele soma os públicos aí e sai muito maior. Ô Diegão, você acha que o fato do Tarcísio estar com mandato nos principais estados do país, o Bolsonaro está sem mandato, faz com que essa pecha de traidor seja mais difícil de emplacar, até porque o Bolsonaro, vez ou outra, vai ter que estar aparecendo do lado do Tarcísio, porque de alguma maneira vai precisar também, vez que o Tarcísio está num cargo que coloca ele em um cenário de importância, né? Ou não? Kobe, eu acho que não. A fala do Mano foi perfeita. Ele passeou aí por esse cenário político com uma maestria que eu dou até os parabéns publicamente aqui. Eu acho que não, porque nós tivemos, por exemplo, na questão das eleições de São Paulo, o Ricardo Salles tentando furar essa mesma bolha. E ele não conseguiu. Tanto é que descartou a possibilidade de ser candidato por outro partido. E eu acho, tal como o Mano disse, o Tarcísio ele tá com uma maestria para furar essa bolha, assim, como nós nunca vimos antes em outro político que teve ali parte dos seus votos na base bolsonarista. Eu quero acrescentar, viu, Mano, um terceiro episódio a essa lista de episódios que você disse, nos quais o Tarcísio foi muito bem, a tragédia no litoral norte, no começo do mandato do Tarcísio, quando a polarização estava ainda mais intensa. Ele recebeu muitas críticas, mas logo nos dias subsequentes, ele convidou o Bolsonaro para se hospedar por alguns dias no Palácio dos Bandeirantes e, enfim, conseguiu aplacar esse início de crise, apagar esse princípio de incêndio, tal como ele fez na oportunidade da reforma tributária e tal como ele fez agora na questão do Túnel. E também acho que ele ganha muito com isso e se consolida cada vez mais para ser um nome viável para as eleições presidenciais, seja em 2026, seja em 2030. A nova bolha que ele tem que furar agora é a questão de que um governador de São Paulo nunca foi eleito presidente, né? Espero também que o Tarcísio possa se consolidar como essa liderança que traz toda a direita junto com ele, inclusive a ala bolsonarista, que nós sabemos que é fundamental para a construção de qualquer projeto de oposição ao atual governo, e com isso ele tenha sucesso aí numa futura empreitada. Mas é de longe a liderança política que mais tem se consolidado como um competidor de fato competitivo contra esse atual governo. Ô, Ana, a gente vê de vez em quando o presidente Bolsonaro comentando sobre o Tarcísio, ele faz um elogio, mas dá uma diminuída de outro lado. Por exemplo, ele falou recentemente que o Tarcísio é muito técnico, é muito bom, mas na área política ainda tá começando, precisa aprender. Outro dia disse que ele dá umas escorregadas. Dá umas escorregadas, exato. Como é que é? Como é que é essa relação do Bolsonaro em relação ao Tarcísio? Um cara que foi eleito governador de São Paulo pela força do voto bolsonarista, porque nem de São Paulo ele era. Um cara que foi alçado a ministro pelo Bolsonaro, que estava lá técnico e que foi
enxergado em algum momento com potencial para o ministério, e agora que de alguma maneira entra no radar presidenciável, ali alguém que pode ou não ser um candidato. Você acha que o Bolsonaro tem um pé atrás com o Tarcísio ou não? Primeiro eu queria falar que eu acho muito curioso o Bolsonaro falar que alguém escorrega, né? Porque agora, feita essa pequena brincadeira, não, eu achei um pouco curioso. Mas eu acho que assim, o Bolsonaro, se ele quiser manter poderes políticos e hoje ele está inelegível, ele não pode simplesmente começar a atacar aqueles que foram seus aliados. Hoje não existe nenhum nome de tanta força como governador do estado de São Paulo para ser um aliado ao Bolsonaro. Ao tempo em que eu acho que em muitos momentos, ele não consegue controlar a própria língua, porque ele se incomoda, e me parece evidente, embora vocês tenham todos comentado que é de praxe ao Bolsonaro ir a eventos que envolvem aí mortes e tragédias de policiais e tudo mais. O timing desse novo encontro é muito curioso. E aí eu tô 100% com o Alexandre, que eu acho que isso partiu muito mais dele do que do Tarcísio. O Tarcísio, como todo mundo comentou aqui, ele tem andado com as próprias pernas e ele tem aberto um caminho que é muito curioso, porque pela primeira vez em muito tempo, a gente vê alguém que está sendo capaz de dialogar, de colocar a esquerda e a direita sentados numa mesma mesa e buscar ideias e projetos para o futuro. Se isso tudo é uma manobra política para ele conseguir se alçar no cenário nacional, aí o futuro vai nos dizer. Mas é um aceno muito positivo. E eu acho que o Bolsonaro sabe minimamente que ele não pode simplesmente romper com o Tarcísio, porque aí ele vai ficar mais isolado do que ele já está hoje. Então é muito delicado para ele essa situação também. E aí o senhor pediu? Não, só para complementar, porque a gente está em cima de uma discussão em cima de um afago do presidente Lula ao Tarcísio. Mas o que aconteceu lá e a gente não conseguiu mostrar foi que o Tarcísio foi vaiado e o presidente Lula tentou fazer um afago, lógico, aí vem toda a política, né, de um parceiro, de aproximar, de contar, olha, ele foi do PT também, ele está aqui desse lado, mas ele já foi do PT. E uma curiosidade, para complementar tudo, porque a gente também não contou isso, mas no dia da filiação da Marta, o próprio Boulos usou esse evento de Santos no discurso dele. Falou assim, olha, mais ou menos, entre aspas, mais ou menos assim, o presidente Lula é tão fodástico que ele é capaz de também trazer o Tarcísio aqui pro nosso palanque. Foi no mesmo dia, né? Foi no mesmo dia. De manhã. Então, aí o Boulos usou um pouco essa situação desse afago, dessa capacidade do Lula de realmente articular, de aproximar muitas vezes os adversários, porque imaginar ele tá o vice-presidente é o Geraldo Alckmin, que é a pessoa que foi mais adversário do presidente Lula ao longo dos últimos anos, e fez um pouco essa gracinha, falou assim, olha, o Lula é capaz de trazer o Tarcísio para o nosso palanque. Mas daí tem que considerar também, o Boulos falou isso, que o Lula tem capacidade de trazer qualquer pessoa aqui para o nosso palanque, mas no palanque do Boulos só tava pessoal e PT, né? Porque os outros partidos estão com o Nunes, ô Diogo. Só o pessoal do PT, sem dúvida alguma. Quer dizer, eu já disse aqui uma vez e insisto, não me parece que a Marta agregue muito à campanha do Boulos. Eles são um pouco mais do mesmo. O máximo que pode dizer, ela traz um pouco mais de experiência administrativa porque já foi prefeita. Mas eu acho que isso é muito pouco para as dificuldades e a rejeição enorme que o Boulos tem. E eu, particularmente, acho que ele vai ter muita dificuldade nessas eleições. Mas eu acho que todo episódio que aconteceu, uma coisa que vale a gente ressaltar é que, independendo de posição partidária, ver um governador de estado ir no enterro de um policial morto em serviço é uma coisa admirável e rara nesse país. Isso a gente tem que enaltecer, porque é o líder apoiando todas as pessoas que trabalham junto dele e que correm risco de vida. O senhor pode falar aqui, a gente vai ouvir o Alessandro também, que por muito tempo os governadores não iam em eventos militares, justamente porque era um ambiente de alguma maneira hostil, né? Hostil. Principalmente aqui em São Paulo, uma questão salarial, um pleito muito forte dos policiais contra os governos do PSDB, né, o Alessandro? Sim, foi. Inclusive isso é até uma retomada, né,
pós-Derrite. Também ele está muito nessa preocupação de... Foi a primeira coisa que ele fez, foi a questão do aumento dos policiais. Mais para os policiais militares, inclusive, do que para os policiais civis, o que também gerou uma reclamação na Polícia Civil. E aí já está aumentando, inclusive, o contingente de policiais. Então, quer dizer, ele está enfrentando muito essa questão. A questão do próprio governador de tentar acabar com essa questão da perseguição de policiais que estão sendo mortos. Então, isso está sendo muito efetivo. Voltando àquela questão lá do posicionamento de Bolsonaro junto com aquela fala do deslize político de Tarcísio, o Bolsonaro ele tem um problema assim, eu acredito assim, ele pode ser um ótimo político, um ótimo líder para quem é o bolsonarismo, tudo. Mas ele tem uma falha muito grande de dirimir as pessoas. Aconteceu isso com a própria esposa dele, quando ele estava no lançamento da campanha dele. Ele fez um discurso totalmente errado, que foi criticado pela imprensa. A mulher dele foi precisa, cara. Fez ela foi o auge daquele momento. E ele simplesmente disse no dia seguinte: quem paga os cartões dela sou eu. E ele veio destruindo a imagem dela. Eu falei, mas ela te salvou praticamente. Ele não gosta de sombra, né? Ele tem um problema de sombra, né? O Mano ilustrou isso muito bem. Todo mundo que tentou se desvincular do Bolsonaro, até por discordâncias pontuais, foi taxado de traidor. Exatamente. Posso fazer só um último contraste? Vamos lá. Porque é muito curioso, porque a gente está falando de um presidente e um governador que foram eleitos como adversários eleitorais num palanque anunciando uma construção em conjunto, sorrindo e dizendo trabalhamos juntos. Quando a gente contrasta isso com 4 anos atrás, que eram Dória e Bolsonaro, 2 aliados eleitorais que fizeram campanha com Bolsodória e se tornaram depois tão incompatíveis que era impossível imaginar os dois juntos no evento institucional anunciando coisas em prol da população. Esse negócio de Bolsonaro é coisa do Wilsinho, viu? Mais ou menos. Wilsinho e MBL junto. mas você falou um negócio, inclusive na lista da BIM tá o João Dória, na pongagem.